para mais um módulo e hoje a gente vai falar então sobre dessensibilização de som. O porquê é importante então a gente dessensibilizar os cães. A gente precisa entender que para ser feita uma dessensibilização é porque existe um estímulo que causa aí um estresse, um desconforto, uma questão de medo ou então de pânico, né, de trauma e fobia em relação a esse estímulo e que precisa ser trabalhado com o cão para que ele aprenda a enfrentar aí essas questões ou então para que não cause aí algum tipo de risco aí ao cão e que você possa ter uma rotina mais agradável aí com ele. Então, o processo é parecido aí quando você vai ensinar uma criança ou alguém que passou por algo bem complicado e que agora tem medo, né? Ou tem um trauma em relação a certos estímulos. Por exemplo, uma pessoa que sofreu um acidente de carro e que agora ela não quer mais voltar a dirigir, né? Não quer mais ter contato com o carro. Então você precisa ter uma certa certa empatia com o que aconteceu, né? Entender todo esse processo e gradativamente trabalhar. É isso que normalmente os psicólogos fazem, né, com as pessoas. E colocando gradativamente essa pessoa em contato com esses estímulos que causam aí esse pânico, tá? Mas primeiramente a gente vai entender o que é então esses medos, né, fobias e traumas. O medo, gente, o medo está relacionado à experiência negativa ou à falta de experiência com o estímulo em questão. O medo faz parte do nosso instinto de sobrevivência e de segurança. Então, o que é o medo, gente? Nós, no nosso dia a dia, a gente tem medo de muitas coisas. Todos nós temos medo de alguma coisa em si, né? E o medo, ele está muito presente aí no nosso dia a dia, porque ele também está ligado com questões de segurança, né? Quando você tem receio, medo de pular aí pular de um lado para o outro, tendo, né, um buraco aí no chão, por exemplo. Então você fica receoso de pular, porque você entende que pode existir um perigo de você cair e você se machucar, né? Então o medo, ele também está ligado à nossa segurança, ao nosso instinto de sobrevivência, né? Então você se olha, você analisa se é possível ou não, e aí você pula se for possível, né? Então o medo em relação aos cães também é isso. O medo também da segurança. O cachorro sai na rua e se depara com tudo na rua e recua, volta para casa. É porque ele tem uma noção que aquilo pode trazer algum perigo. Então o medo dele explorar um território acaba fazendo com que ele retorne para sua segurança, tá? Alguns casos acontece isso, mas nem todos, ok? Então, pode ser que a pessoa, no caso o cão também, né, teve uma experiência e ela foi negativa e agora isso causa medo, né? Ou pode ser pela falta da experiência, então só pelo achismo, sabe, que aquilo pode ser ruim. Mas normalmente é ligado com uma experiência que foi negativa, tá? Por exemplo, cães que têm aí pavor de fogos de artifício, porque em algum momento ele teve aí, né, um susto em relação aos fogos e agora toda vez que ele ouve, ele fica com medo, tá? As fobias e os traumas, então, estão ligados à aversão a alguma coisa vivenciada que gerou um estresse, né, ou um trauma tão grande, muito forte, que hoje ele acaba então tendo essa condição de pavor, de fuga, de esquiva e pode então ter alterações clínicas, tá? Veja bem, gente, quando a gente fala de traumas, ele tem em relação a algo específico, tá? E ele está ligado a uma vivência, tá? Então a pessoa não tem trauma daquilo que não vivenciou, né? Então tá ligado a uma vivência negativa que gerou um trauma. E aí pode ter também as alterações clínicas, né? Taquicardia, sudorese, os cães normalmente tentam fugir, né, do ambiente, ficam com a respiração ofegante. Então tem essa diferença entre o medo e o trauma, né? Medo, uma questão que talvez foi ou não vivenciada, mas que tem aí um receio, e já o trauma de fato foi uma experiência que vivenciou e marcou isso negativamente o cão a ponto de agora ele tá realmente engessado para entrar em contato com esses estímulos.
A diferença também é que no medo é um pouquinho assim mais fácil de ser trabalhado que no trauma, tá? A dessensibilização de um e do outro acaba sendo diferente. Quando se trata de trauma, você tem um empenho maior, né? E tem que entender essa alimentação e trabalhar gradativamente realmente, tá? Já o medo, você pode propiciar aí momentos em que ele vai tendo contato também gradativo, né, controlado, mas que ele vai conhecendo, tendo experiência e vendo que talvez esse medo ele possa ser irreal, tá? Que não tenha toda essa questão envolvida do qual o cão pensa, tipo assim, ele tem medo de fogos de artifício, né? Claro que tem um barulho muito estrondoso, você vai ter que aprender a dessensibilizar esse cão com pequenos ruídos, e aí você vai aumentando para ele ver que isso aí não gera nenhum tipo, porque os fogos normalmente, se o cão estiver protegido em casa, ele não vai gerar, né, para o cão nenhum tipo de mal, assim, de machucar o cão, no caso, né? Então o cão precisa entender, você vai tentando mostrar isso para ele com essa dessensibilização gradativa, que aquele estímulo ele não é algo ofensivo, né, que vai machucar o cão, tá certo? Então, tem que trabalhar de forma diferente com um e com o outro para você poder orientar o seu cão, ok? Então, gente, vamos às próximas aulas. Lembrando sempre que essas primeiras aulas são bem teóricas, tá? Mas que as práticas ficam muito mais fáceis de vocês entenderem e também colocar em prática aí com o cão de vocês. Então, só passem pela aula teórica, é fundamental, é importante vocês entenderem como que funciona toda essa questão. Mas aí depois vocês vão praticando aí com os cães de vocês, vão aprendendo a como dessensibilizar os cães referente a fogos, a medos de chuva e trovoadas, medo de pessoas, de outros animais. Tem N questões aí que podem gerar medo, trauma ao cão, e aí a gente pode trabalhar isso constantemente e gradativamente também, tá? E lembrando também que tem cães que têm medo de carro, né? Porque já viveram um trauma em relação ao acidente e agora tem toda uma questão que tem que dessensibilizar os carros também. Mas a gente vai falar isso nas próximas aulas, fique tranquilo que isso vai ficando mais claro no decorrer aí, tá bom? Até a próxima aula!